pra jogar uma pimentinha aí pra galera, é o seguinte. Jesus falou que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Que era um... Ele contextualiza, ele fala, porque as pessoas casavam-se, davam-se em casamento e de repente eles sobreveio repentina destruição. Tipo assim, uma destruição que veio de repente enquanto a galera tava no oba-oba. Só que tem mais do que isso. Parece que Jesus está dando uma dica, um sinal ali, uma pista, né? Ou um easter egg, de que coisas que aconteciam na época de Noé iriam acontecer no final dos dias. E uma coisa muito estranha que acontece naquela época de Noé é, logo antes do dilúvio, Gênesis 6. Em Gênesis 6 tem aquela famosa história dos filhos de Deus que viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas e nasceram os gigantes e os varões de grande renome da antiguidade. Peraí, antes de qualquer coisa, uma coisa é algo que chama muita atenção na Bíblia quando se fala dessa época, é a longevidade também de todo mundo. Também. Os seres Matusalém é dessa época. Os seres humanos viviam quantos? 400, 500? Não, mas Matusalém chegou, se eu não estou enganado, a 985 anos. Tá bom. Mas aí é impressionante você perceber que após o dilúvio, quem viveu mais acho que foi Abraão, que viveu 175 anos. Baixou a expectativa de vida pra caramba. Ou na hora ali, alguma coisa aconteceu. Tem a ver, né? Tem uma explicação. Os cientistas que são mais cristãos, eles dão um exemplo, né? Quem quiser pesquisar mais sobre criacionismo e design inteligente, tem os grupos aqui no Brasil, né? O próprio professor Marcos Eberlin, ele tem um grupo nesse sentido. Mas lá nos Estados Unidos tem o Institute for Creation Research, ICR, né? Instituto para Pesquisa da Criação. E aí, lá, eles têm um estudo dizendo que na Bíblia fala que antes de Noé nunca tinha chovido. A Bíblia fala isso, não tinha chuva. No final do dia vinha um orvalho que regava as plantas. Era como se o mundo fosse uma grande estufa, né? Não tinha regiões frias, né? E aí é claro que depois quando esfria, vem a Era do Gelo. Mas o que acontece? A tese é que como a Terra era como se fosse uma estufa cheia de vapor, a radiação solar não penetrava tanto e não degradava tanto o DNA dos seres humanos e dos animais. Inclusive, tem outra curiosidade aí, que eu cheguei a conversar com um dos meus professores, Cídio Machado, professor da Universidade Federal Fluminense, na área de pediatria, se eu não estou enganado, ou bioquímica, acho que ele era professor de bioquímica, médico, né? E deve ter uns 30 anos que eu não sei do professor Cídio Machado. Eu queria fazer medicina, então fazia um cursinho especial com ele, né, que era professor da Federal Fluminense. E eu falei, professor, o lagarto, ele não para de crescer até o fim da sua vida. O lagarto e boa parte dos animais. Esse negócio da gente crescer e parar é uma particularidade, principalmente dos mamíferos. E aí eu falei pra ele, poxa, imagina se o dragão de Komodo, aquele lagartão gigante, ele vivesse 1000 anos, ele ia crescer eternamente? Ele falou sim. Eu falei, ia ficar do tamanho de um dinossauro, né? Ele falou, com certeza. Então, se ele tivesse alimento suficiente, né, e condições ali. Então é uma curiosidade também pra gente perceber que essa história de dinossauro também vem tudo antes do dilúvio. Talvez essa redução da longevidade tenha uma relação também da gente não ter animais tão grandes quanto havia, né, nos tempos antigos, né? A gente vê aquele tigre dente de sabre, né? Aquelas preguiças gigantescas, capivara monstruosa. Talvez era porque os bichos viviam mais também, né? Então, isso é muito interessante que essa teoria diz o seguinte, quando houve o dilúvio, esse vapor de água desceu na forma de uma grande inundação no planeta Terra e fez com que, a partir de então, a radiação solar começasse a degradar mais o DNA ou interferir talvez no telômero, né, que é uma parte do DNA que está diretamente relacionada ao envelhecimento. Então, esse termo é muito interessante. Voltando, nessa época lá, ao dragão de Komodo aí, o dragão de Komodo é um bicho terrível, porque a baba dele é tão cheia de bactérias que ele se ele arranhar a sua pele com o dente, você já pega uma infecção terrível, né? O problema é a baba, né? Ele é o quê? É grandão esse bicho aí? É gigantesco. Essa mesa aqui? É maior, eu acho. O que maior que essa mesa? Maior. Eu acho que é maior. Depois se pesquisa, Homer, por gentileza, qual o maior tamanho que já chegou um dragão de Komodo, né? Eu acho que... aí tem que ver com a cauda, né? Pessoal que vai considerando a cauda ou não, né? Pessoal que vai aí pros bloquinhos de carnaval aí, deve ver uns dragão de comando aí, né, o Homer? Ah, vê bastante, hein? Uns bem grande também, né? Pô, cara, a gente aqui, mais o Homer, eu não consigo esquecer daquela piadinha, né? Qual? E aí, broto? A menina olhar brotossauro.
As três graças, já viu? Já viu isso? As Aí as três graças. três graças, como é que é essa aí, não? Desgraça, sem graça, nem de graça. Nem de graça, exato. Exatamente. Acho que não existe mais esse tipo de brincadeira, Não, né? pararam. Mas voltando aqui, né, que a gente segura a quinta série aqui pra não irritar os caras que são mais sistemáticos, né? Que aí sai do tema e ele fica nervoso, né? Então, voltando, Gênesis vai mostrar que antes do dilúvio aconteceu essa coisa estranhíssima que a Bíblia fala no capítulo 6, dos filhos de Deus virem que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas e nasceram os gigantes. É claro que esses filhos de Deus não são os seres humanos, porque no Antigo Testamento nenhum ser humano é chamado de filho de Deus, a não ser Adão, que era chamado de filho de Deus. Os filhos de Adão são chamados de filhos do homem. Bnei Elohim, Bnei Adam em hebraico. Então, quando a Bíblia está falando os filhos de Deus, está falando de uma classe angelical, né? No livro de Jó, a gente vê isso claramente, quando Jó fala que Deus criava o mundo, enquanto as estrelas da alva alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. É claro que não eram seres humanos, porque Deus não tinha nem criado a terra ainda. Então, o que a gente tem aqui é que uma classe angelical, ela decidiu abandonar a sua função original servindo a Deus e vieram aqui para a Terra para fazer o quê? Para gerar filhos. É claro que algumas linhas do ocultismo vão dizer que os anjos foram tentados pelas mulheres, foram seduzidos, eles se sentiram atraídos por essas mulheres. Aí você que é cristão, às vezes, você fala assim, isso é viagem. Aí você vai para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala assim, é muito bom que a mulher use o véu por causa dos anjos. Você fala, como assim, por causa dos anjos? Porque naquela época, eles tinham aquela ideia que uma mulher sem véu era uma mulher que não tinha uma cobertura masculina, seja do marido, seja do pai, ou seja de um irmão mais velho. Então, existem relatos, como o William Schnobelen conta, né? Se a galera quiser ver uma palestra de 3 horas de duração em inglês, mas hoje o próprio YouTube está traduzindo, né? Sensacional sobre isso, e a palestra se chama The Sons of God and the Antichrist, Os Filhos de Deus e o Anticristo, do William Schnobelen. E ele fala que ele era, na verdade, ele era um X-tudo, né? Um ex-tudo. O cara já foi padre, mormon, druida, mais o quê? Maçom, obviamente, entre outras coisas. E ele virou cristão, e ele falou que ele estava acompanhando uma mulher que estava tendo ataques noturnos, ataques de natureza libidinosa. Não sei se você já ouviu esse tipo de história, Vilela, de mulheres que falam que ela sente alguma coisa atacando ela sexualmente à noite. Já ouviu história? Súcubus e íncubos, já. Eu já, por exemplo, ouvi história de uma pessoa que eu conheço, uma mulher, ela falou que ela acordou sentindo a mão passando no cabelo e o cabelo dela mexendo. Entendeu? A única coisa que eu senti é pressão no peito. Sim. Como se tivesse alguém apertando, amassando assim, muito ali, forte. né? Isso acontece também. E, na verdade, isso são coisas que a gente vê, relatos, né, que circulam. Na história da Emily Rose, O Exorcismo de Emily Rose, que é um filme pesado, principalmente também porque é baseado em fatos reais, a primeira vez que ela foi atacada pelos demônios, o demônio não entrou no corpo dela, ele só amassou ela na cama. Ela afunda no colchão da cama. Isso aconteceu com um amigo meu. Se Deus quiser, vamos ver, você aceita trazer esse cara aqui um dia? Esse meu amigo? Sim. Esse amigo meu, eu vivenciei tantas experiências sobrenaturais com ele, que eu não vou falar o nome dele. Os relatos? Porque ele teve essa experiência. Vamos sim. Ele foi amassado na cama e ele ficou até machucado. O peso foi tão forte que o travesseiro arranhou o rosto dele. Foi um negócio louco. Ele é de Niterói, a gente tem que conversar com ele, né? Essa é isso daí? É a Emily Rose real. Caramba. Triste, né? A menina bonita, né? Jovem. Você vê que na imagem parece uma velha, né? Cadavérica. Ela faleceu, né? Aí tem aquela história que o padre que fez o exorcismo foi acusado de ter contribuído com a morte dela, né? Por quê? Porque o padre e ela chegaram a uma conclusão que isso que ela estava sofrendo era um martírio que seria para a glória de Deus, porque a história seria contada no mundo inteiro. Eu acho que já foi mais uma estratégia de Satanás, né? Com certeza. Porque é tipo assim, ela entendeu assim, não, eu preciso morrer para que a minha história seja contada no mundo. Tipo, Jesus morreu para abençoar a humanidade. Mas assim, estranho, né? Negócio muito triste essa história. Aí eles dizem que o padre que induziu, que falou para ela, desista de lutar para sobreviver, se entregue, morre, porque isso é pra glória de Deus. Aí, na verdade, o filme Exorcismo de Emily Rose começa com essa audiência, né? O padre sendo processado. Então, voltando lá, né?
O que esses anjos caídos vieram fazer? Vieram engravidar mulheres. E as mulheres engravidaram e nasceram seres híbridos, esses Nefilim, esses gigantes, né? E aí, o que a gente lembra? A gente lembra que nos relatos ufológicos, muitas das vezes as mulheres são abduzidas, são feitas experiências com seus órgãos reprodutores e ela volta grávida. E depois de 3 meses, o que acontece? Ela é abduzida novamente e eles retiram o neném. Retiram o bebê, um bebê híbrido. Então, uma das coisas de semelhança que a gente vê entre a época de Noé e a época do final dos tempos agora, é esse negócio de seres levarem mulheres e engravidarem essas mulheres. E então, a pergunta que fica é, será que isso é um dos sinais que Jesus está mostrando? Que tanto na época de Noé, seres espirituais angelicais estavam engravidando mulheres, incubando essas mulheres. O termo vigilante aparece na Bíblia ou em algum texto apócrifo? Ele aparece só no livro de Enoque. É como se no livro de Enoque, os filhos de Deus... Vamos fazer um sobre Enoque? Vamos fazer, claro. Cara, esse história livro misteriosíssima. É muito louco, né? Loucaço. Aquilo ali é filme de ficção científica total, né? Muito legal, dá pra gente fazer um exclusivaço sobre isso. E aí aparece lá, então, os vigilantes. Eram 30? Vigilantes. Cara, eu não me lembro. Eu só lembro que o líder era o Samiasa, né? O nome do anjo. Samiasa. Seria isso uma dica de Jesus, dizendo que assim como foi na época de Noé, na época do final dos tempos, as mulheres também seriam levadas e gerariam filhos aí de forma espiritual? Então isso é algo extremamente estranho. Porque da mesma forma que a gente vê na época de Noé essas experiências genéticas acontecendo, a gente vê também nos dias atuais, quando a gente vê essa história doida aí dos filhos de Deus, né? Então, parece que existe aí uma semelhança, né? E é interessante a gente perceber que na época dos gigantes, não tinha nenhum gigante do bem, e a Terra ficou extremamente... não tinha gigante que era do lado do bem. Como é que é? O Gentle Giant, né? O gigante gentil. Inclusive, Gentle Giant é uma banda de rock progressivo sensacional. Pra quem gosta de música de qualidade aí. Não tinha gigante do bem, era tudo mal. A Terra se tornou terrivelmente maligna, né? Então tem alguns livros que a Bíblia cita, falando, essas histórias também estão contadas no livro dos justos. Mas esse livro do justo não entrou na Bíblia. Pois né? E por que não entrou? E é claro que a gente tem que fazer uma diferença entre o Antigo Testamento, né, que é a Bíblia hebraica, e o Novo Testamento. No caso do protestantismo e do catolicismo, existe uma diferença em que esses livros, né, a Bíblia católica possui mais livros do que a Bíblia protestante. Qual que é a ideia? Martinho Lutero tirou livros. Ele tirou livros restaurando ao que era nos tempos do Novo Testamento. Porque o Tanakh, que é a Bíblia hebraica, que reúne Torá, que é a lei, Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os escritos, não tem esses livros que a Igreja Católica acrescentou, como Tobias, Judite e tal, Macabeus. Eclesiástico, né? Eclesiastes tem na Bíblia, Eclesiástico não. Então, dizem que quando o cânon, cânon não é só uma marca de câmera, né? Mas o cânon é a lista dos livros que compõem a Bíblia, né? Quando eles chegaram a esse consenso, eles dizem que o livro de Enoque não entrou, apesar de você ver pistas do livro de Enoque em Gênesis 6, na Epístola de Judas, que é um livro pequenininho, não tem nem capítulo, é um único capítulo antes do Apocalipse. Nas epístolas de Pedro também tem citações ali muito claras do livro de Enoque, por exemplo, quando Pedro diz que aos anjos que não guardaram a sua morada original, Deus os guardou em prisões eternas até o juízo. Isso vem direto do livro de Enoque. Mas por que não entra? Porque o livro de Enoque, ele parte da ideia que o anjo, ele fica tentado pelas mulheres, ele quer se tornar de um ser espiritual para um ser material. O anjo cobiça a matéria e ele quer ter prazer na matéria. Só que havia uma influência gnóstica muito grande, até em Santo Agostinho, né? Santo Agostinho tinha uma jornada, né? Antes da sua conversão ao cristianismo. Ele é um cara que buscava muito os prazeres, né? Quase que um hedonista. E ele teve uma passagem pelo gnosticismo também. E o gnosticismo, eles odeiam ou eles não conseguem conceber a ideia de um anjo querer vir para a matéria e ter relação com a mulher.
Porque para ele, o anjo é um ser superior porque ele abstraiu da matéria, ele está fora da matéria, ele escapa da matéria. Então, como a galera não achou assim, nonsense você ter anjos querendo vir para a matéria, dizem que eles retiraram por causa disso. É um dos argumentos, né? Pelo livro ter sido retirado. Então, nessa época, a Terra se tornou maligna pra caramba, se tornou tão degenerada e tão corrupta, não em comportamento, mas o DNA, geneticamente... Tá, corrompido. Corrompido, porque... Digamos que tinha a linhagem pura. Isso. E aí, de repente, por causa desses gigantes, ela foi... Foi corrompida. Como tivesse o DNA humano foi hackeado. Tá. Na verdade, há algumas explicações. Uma explicação é que os anjos caídos estavam querendo fabricar esses gigantes de forma que eles criassem uma espécie de soldados para destruir o povo de Deus e estabelecer um reino maligno na Terra. Porque você tem um cara gigantesco, a chance dele vencer é maior, a não ser que, como em Game of Thrones, todo mundo fique metendo flechada na cabeça nas partes íntimas do cara, né? Aí é difícil. Mas, tirando isso, o outro argumento é que já havia uma profecia em Gênesis, né? Quando a serpente engana a mulher e Deus lança uma maldição sobre a serpente. E a maldição é o seguinte, Deus diz para a mulher, você lhe ferirá a cabeça da serpente, mas ela lhe ferirá o calcanhar. Porém, inimizade entre os teus descendentes e o teu descendente. É interessante isso, porque Deus fala que vai colocar inimizade entre os descendentes da serpente e o descendente da mulher. Fala só um. E aí a galera começou a ter aquela ideia de uma concepção messiânica, que viria um ser representando a presença de Deus tornada humana, que iria destruir as obras do maligno. Então, a ideia é que Deus estava através da mulher de Eva, que representa o povo de Deus no Antigo Testamento, os judeus, no Novo Testamento representa a igreja, ia construir uma linhagem até chegar no Messias. Essa linhagem passa por Davi, passa por vários outros personagens, o Judá, filho de Jacó, que deu origem à tribo de Judá. Então a ideia também era perverter as linhagens humanas geneticamente para que também o Messias não conseguisse chegar, né? Só que aí o que Deus faz? A corrupção do DNA humano foi tão grande, mas tão grande, que Deus teve que destruir toda a criação para proteger o seu projeto original. É como se fosse um vírus que entra no sistema computacional e aí você tem que fazer uma cópia num outro computador e o original, que tá o vírus que você não conseguiu extirpar, você tem que destruir. Então, nessa tese, o dilúvio teria vindo por causa disso. Porque a Bíblia fala o seguinte, havia essa corrupção, né? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosos, coabitaram com elas, aí nasceram os gigantes, os varões de grande renome da antiguidade, e aí depois a Bíblia fala assim, havia um homem puro em seus caminhos, né? Que era Noé. Só que quando a Bíblia fala puro, ela não está falando uma pureza moral, comportamental. É uma pureza genética. É uma palavra hebraica que é tam. Né? Tam é até uma palavra hebraica interessante, que é a letra tav, que pode significar um sinal ou marca, e a letra mem, que dá origem a maim, que é água. Então, tam é tipo assim, sinal da água ou foi limpo, está limpo, é puro. Pureza no sentido de lavado pela água. E aí, a Bíblia vai dizer, né, que Noé e seus filhos eram tamim, eles eram puros geneticamente. Tanto é isso que no livro de Levítico, quando Deus fala que os animais sacrificados a ele teriam que ser puros, ele obviamente não está falando da pureza comportamental, né? Não sacrifica para mim animais adúlteros, né? Animais que usam entorpecentes, né? Ou que falam mentira. É uma pureza genética. É um animal que não tem mancha, não tem mácula, não tem defeito, não tem nenhum tipo de deformidade. Então, o que era interessante é que nessa linha de raciocínio, a Bíblia está dizendo que Noé não teve o seu DNA corrompido e assim também os seus filhos. Então Deus separou Noé e seus 3 filhos, ou seja, 4 homens, e as 4 esposas, ou seja, 8 pessoas apenas, eles separaram ali, mais os animais, que é claro que eles devem... A galera fala, como é que eles botaram um elefante dentro da arca de Noé? E eu creio que Deus não é bobo, né? Não é tolo. Ele deve ter botado tudo neném, né? Deve botar um elefantinho neném, uma coisa que desse pra tu carregar no braço, né? Uma girafinha neném. Conforme a minha professora de português lá da escola, quando era criança, junto com a minha esposa Bárbara, um abraço aí pra minha esposa, um beijo. Eu não vou falar o nome da professora para não comprometer, mas a professora era bem ateia e ela falava, essas histórias da Bíblia é tudo mentira, né? Noé botou todos os animais na arca. E a baleia, como é que ele botou?
Aí eu levantei meu dedinho e falei, ô tia, a baleia não precisava, que ela já tava nadando já, né? Era só os bichos que iam morrer com a água, né? Aquele que respira dentro d'água, aquele que tem, né, apesar de ser um mamífero, né, no caso da baleia, que é bem adaptado para água, não precisava. Então, a conclusão que a gente chega é que seres vindos do espaço se reproduziram junto com os seres humanos, adulterando o DNA humano, engravidando as mulheres, e isso foi uma coisa tão corrompida, tão destruidora, que Deus teve que destruir o mundo. E aí, o que acontece hoje? A gente está vendo esse negócio de experiências genéticas, né? A alteração do DNA humano, seja pelos cientistas ou seja por essas abduções malucas. E aí a pergunta que a gente chega a fazer é: será que isso está repetindo o que aconteceu na época de Noé? E será que por causa disso Deus vai ter que destruir o mundo de novo? Aí eu vou falar, parabéns, jovem, você descobriu a pólvora, porque é exatamente isso. O apocalipse vem exatamente numa época que essas maluquices todas da época de Noé estão acontecendo novamente, da corrupção do DNA.